Olá, gente, eu sou Edgar. Vou falar no CR, né? Estou com a pulseirinha do CR, começou recentemente aí, segunda quarta-feira, não é? Quem é do CR aí? Tá, o povo tá vindo? Mais ou menos? Mas já começou, toda quarta, 8 da noite. Tá bom. Queridos, a gente teve aqui essa interação do Andrés e da Angélica, agitando a gente, que a obra de Deus é maravilhosa. Participar de uma igreja evangélica é uma experiência transcultural. É ou não é, gente? Amplia nossos horizontes, nossa visão de mundo. A gente tem uma experiência assim, né? Um alemão que casou com uma brasileira, né? O cara é mandado lá da Alemanha para cá, junta com uma menina, filha nossa aqui, se casa, faz a obra de Deus, igrejas daqui manda gente para lá, a igreja lá manda gente para cá, e a rede do povo de Deus está trabalhando para nossa alegria. Eu só espero que você, quando escuta um missionário falar aqui, você não fica confortável aí na sua cadeira, porque às vezes a gente vai para uma igreja, senta aqui, cruza a mão e fica assistindo aí. Que beleza, né? O povo está trabalhando lá. E nós estamos aqui, de boa, e o povo está lá trabalhando. Vamos parar com isso. Porque as coisas de Deus saem daqui, ó. O que vem daqui é treinamento, é incentivo, a gente destaca uma coisa ou outra. Mas, gente, a obra de Deus é para te incomodar, para a gente sair da zona do conforto. Você também está em missão. Amém ou não, gente? Então, e olha, por falar nisso, a gente também sustenta os missionários com as contribuições. A gente tem entregue aí os cartões para você preencher, para contribuir, porque tem outros projetos que a nossa igreja é parceira de outros projetos. Então, nós estamos dentro, nós estamos juntos. Pois é, queridos. E antes de começar, tem pais aqui que têm filhos aí no acampamento do carnaval, né? São 4 dias, foram na sexta-noite. Hoje é o segundo dia. Estão lá. Quantos aqui tem filhos lá? Eu sou um que tenho 2 lá. Ué? Acho que de manhã tinha mais pais. Mas tudo bem, amém por isso, né? Que estão dando um descanso para nós. Um dos meus já casou, agora tem 2. Tomara que case logo para ficar eu e minha nega de boa, de volta à lua de mel. Então, estou dando para casamento aí os 2. Gente, vamos lá então. Vamos concluir o Sofonias capítulo 3. Porque o pastor Paulo já esteve aqui pregando 2 domingos atrás, chamando a nossa atenção para a gente sair do comodismo, do sincretismo e do paganismo no capítulo 1. Uma denúncia do profeta para nós. Falar nisso, Angélica e Andrés, eu dei só 10 minutos para vocês. Vocês gastaram 20 minutos. Isso significa que eu vou ter que condensar o que eu falei aqui. Sério. Agora, pegaram dos 10 minutos meus que eu vou ter que descontar de vocês. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês aqui. Se parasse o culto agora, a gente já foi muito abençoado. Se eu orasse aqui e falasse boa noite, chega por hoje, a gente já ia sair daqui desafiado, inspirado pelas coisas de Deus. Não é verdade? Mas tem mais ainda, então vamos lá. O que eu estava falando? Sofonias, capítulo 3. E o capítulo 2, semana passada, o Daniel Dantas teve aqui, pesadão, o que ele falou. Foi ou não foi? Qual foi o tema, gente? Punição das nações. Vários países, Deus vai tratar com os países. Só que hoje, o capítulo 3, porque uma coisa é quando você escuta Deus disciplinando os outros.
A questão é quando Deus chama a nossa atenção, velho. A questão é quando a casa cai do nosso lado, porque pimenta nos olhos dos outros, beleza. Mas a gente está lendo aqui, olha aí, capítulo 3 de Sofonia. Vamos lá? Ai da cidade rebelde. E quando a Bíblia fala um ai, é que Deus já sentenciou e agora vai acontecer. Impura, opressora, não ouve ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Está falando de Jerusalém, hein? Ai da cidade rebelde. A gente vai ver isso daqui a pouco. Aliás, quando eu vi isso aqui, eu falei, está falando da Rússia. A Rússia é rebelde, a Rússia é impura, é opressora, não ouve ninguém, não aceita Deus, não confia no Senhor, não quer saber de nada. Não parece que a Rússia? Não dá uma raiva da Rússia esses dias? Dá, porque está oprimindo um povo mais fraco. Lembra do que eu falei? Uma coisa é falar dos outros, daqui a pouco a coisa cai na nossa cabeça aqui, vamos ver. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis. Profeta aqui é como se fossem pastores, hein? São irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes, se a gente entender que todo mundo é sacerdote do Deus Altíssimo, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, isso aqui mexe com a gente. Sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor. Apesar de toda essa bagunça, Deus está presente, seja Ele em espírito, seja a palavra, né? Apesar desse cenário. Ele é justo, jamais comete injustiça, a cada manhã Ele ministra a sua justiça e a cada novo dia Ele não falha, porque Deus chamava a atenção das pessoas através dos profetas. Pregação, pregação, pregação. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, esse povo tudo batalhando para falar essas mesmas coisas aqui, gente. A gente já estudou os profetas menores aqui. Onde eu parei? Mas o injusto não se envergonha da sua justiça. Eliminei nações, que aqui tem a ver com o capítulo 2, que já foi. Suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Aí eu separei aqui, a gente já leu isso aqui, no versículo 1 e no versículo 2. Mas aí eu separei essas palavras para trazer em relevo, trazer em destaque, porque olha só, tudo isso que falou, cidade rebelde, imoral, opressora, não ouve, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus, líderes predadores, juízes corruptos, profetas sem caráter e sacerdotes irresponsáveis. Vamos substituir isso aqui pela cidade de São Paulo? Vamos substituir isso aqui pelo Brasil? A gente pode substituir isso aqui por uma denominação religiosa? Pode ser. Sim ou não? Você já está pensando aí em umas igrejas aí. Sim. Ou você pode substituir isso aqui por você, membro de igreja, crente. Ah, pastor, não pega pesado, não. Ué, gente, é a Bíblia que está falando, não sou eu, não. Porque a Bíblia é tão atual. A Bíblia é um espelho. Quando a gente lê isso aqui, pode ser que tudo não se aplique a você. Mas alguma coisa, Deus pode estar chamando a sua atenção agora à noite. E é só o Espírito que conhece o profundo do nosso íntimo. Porque se você substituir ali crente e rebelde, só esse aqui já dá pano para manga para a gente ficar conversando sobre a rebeldia, que foi o pecado de Satanás, que fez um arrastão e vieram os outros. A rebeldia abriu a porteira e vieram todos os outros passando. Ó. Imoral. Tem gente imoral aqui? Que está vendo lixo na internet? Na TV? Opressora?
Ah, pastor, eu não oprimo ninguém, não. Não, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre opressão. Não ouve, não aceita correção, não confia no Senhor, acredita em Deus, mas não confia, não entrega, não descansa. Líderes predadores, talvez não se aplique a você. Mas Deus tem expectativa dos nossos políticos e governantes que um dia vão prestar contas a Ele. Que Ele compara como feras selvagens, né? Só quer ver destruição. Juízes corruptos, não tem nada a ver com o Brasil, né? STF é um santo grupo de homens. Profeta sem caráter. E aí entra apóstolo, pastor, bispo e outros... e sacerdotes irresponsáveis, gente. Então, alguma coisa tem que falar para nós aqui, porque Deus não deixou o livro de Sofonias aqui na Bíblia só por enfeite. Queridos, todos nós temos que melhorar alguma coisa da nossa vida. Ninguém chegou lá. Ninguém tira 10 numa prova como essa aqui. Deus está sempre chamando a atenção de alguma coisa para mudar na nossa vida. E às vezes a gente se acha. Eu não sei você, mas às vezes eu me acho. Eu me acho um super marido. Às vezes eu falo, parabéns. Já falei para Sandra, já, né? Se eu fosse uma mulher, eu ia casar comigo porque eu sou bom. Mas aí quando eu pergunto para ela, aí já vem a listinha, gente. Vem a listinha, que tem que arrumar o porão, tem que trocar uma lâmpada, tem que sair cada 15 dias para algum lugar, porque já prometi no meu governo, eu vou sair com você pelo menos 2 vezes por mês. E às vezes eu esqueço, Andrés. A gente tá ficando mais velho, velho. Aí ela fala, tá chegando o dia da gente sair. Até agora, não recebi nenhum convite oficial. E eu vou falando, mas aí eu tenho que cumprir, velho. Não é? A gente tem sempre que melhorar alguma coisa. Não é, Davi? Perdendo cabelo ou ganhando cabelo, a gente tem que melhorar alguma coisa. Seja como esposa, como filho, como marido e tudo mais. E aqui, gente, se eu pegar só não ouve, não aceita correção. Tem um personagem no livro de Provérbios que se chama o insensato. Que tem tudo a ver com isso aqui. O insensato é o indivíduo que ele está sempre cheio de razão, ele sabe o que está fazendo, está sempre certo. Às vezes ele não ouve conselho, fica com a raiva rapidamente, mete os pés pela mão, é precipitado. Esse é um insensato. Você já conversou com alguém assim? Que você vai dar um conselho para ele, ele já sabe? Né? O Dalvino estava falando para mim que foi lá para Piauí e tinha um mestre de obra lá, e o Dalvino entende de construção também. Mas o Dalvino saiu aqui de São Paulo para construir aquele orfanato lá da ABA, e o mestre de obra falou, você é de São Paulo, você não entende de construção. Aqui no Nordeste quem manda somos nós. Aí o Dalvino ficou calado lá, porque o não escutava dica de pedreiro do Sul. Não sei se você já teve alguma coisa assim no seu trabalho, né? A pessoa não dá o segredo, não dá o pulo do gato, só ele que sabe. Sendo que a gente tem aprendido que espalhar conhecimento a gente só cresce, né? Quando a gente faz o outro crescer, né? Mas não ouve, gente. Então tem a gente tem que pensar, será que eu sou insensato? Será que eu machuco as pessoas? Você fala assim, eu não sou opressor, né? Não sou opressor. Ah, a Rússia é opressora. Aquele presidente lá, Vladimir. Qualquer semelhança será melhor. Aquele Vladimir Putin lá, às vezes nós lançamos bombas verbais nas pessoas. Bomba verbal é uma palavra dura, é uma palavra que machuca, que estraçalha, que provoca, que chama para briga. Às vezes a gente destrói a imagem de alguém. Nós devemos tomar muito cuidado com impressões nossas. O que é uma impressão? Eu fico sabendo de alguma coisa ou vejo alguma imagem, aí eu interpreto aquela imagem e pronuncio um veredicto, uma declaração das minhas impressões. Às vezes a gente machuca as pessoas. E aí, meu amigo, destrói, mancha. Não acontece isso? De vez em quando eu tenho que pedir perdão, porque eu falei uma coisa que eu não devia. Uma impressão equivocada, errada. Falei sem
pela raiva. Então, às vezes, nós oprimimos também. A gente comete insensatez. E a gente se acha, porque nós temos a tendência de achar que a gente tá bem. Que nós somos as pessoas que têm sempre razão. Romanos 12:16. Não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Então, existem outras armas espirituais. O crente não é um provocador. O crente é um pacificador. Você é um provocador ou você é um pacificador? Você joga mais lenha na fogueira ou você procura trabalhar para que haja paz? São desafios que a gente encontra aqui na palavra de Deus. Fala de orgulho, não é? O insensato é orgulhoso. E Jesus, quando viu isso aqui, olha, nos dias dele, pastores infiéis enganavam. Jesus fala, por fora parecem justos perante o povo, mas por dentro está cheio de hipocrisia. Ai de vocês! É o mesmo ai que é para a cidade rebelde. Ai de vocês! Jesus também falou, pronunciou 7 ais em Mateus capítulo 23. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Cuidado para não andar segundo só seu ponto de vista. Eu gosto de ter uma equipe pastoral aqui, porque vocês não precisam aprender sobre o cristianismo só através da cabeça do pastor Edgar. Né? A gente tem outros pregadores aqui que ampliam nossos horizontes, que vão nos ensinando, formatando nossa visão cristã da vida. Então, ainda bem, né, que a gente tem esses recursos aqui, uma igreja que tem uma pluralidade pastoral. Graças a Deus por isso. Sabe uma pergunta que a gente pode fazer para avaliar se a gente é insensato ou não? Olha aqui algumas perguntas. Quando você é um prestador de serviço e a pessoa contrata você para fazer um certo serviço, aí a pessoa te chama só uma vez, porque depois que você prestou o serviço, a pessoa não quer saber mais de você. E pode ser que você ache, não, a culpa é da pessoa que não dá valor a um bom serviço. Opa! Sua análise está correta? Uma outra pergunta. Eu vou empreender, eu vou começar aí um comércio de um restaurante, mexer com comida. Seja gastronomia, né, algum ramo assim que você gosta. Aí você faz a divulgação no Instagram, contrata iFood para vender o seu produto. Chama os amigos, fala, estou inaugurando aqui um restaurante, estou a 1000, meu negócio vai bombar. Aí chama os amigos, porque primeiro a gente chama a família, né? A gente dá prejuízo primeiro para a família. Aí chama os amigos, faz aquele negócio lá, aí os amigos comem, só que você não sabe cozinhar. Esse povo não gostou, não. Se você está aprendendo ainda, a pessoa depois não quer. Aí você fala, não, esse povo não tem bom gosto, porque meu negócio é bom, as pessoas não dão valor. Será que é essa análise que a gente sempre fala dos outros? Ou a gente não reconhece, né, que nós somos assim? Será que você é um marido controlador, ciumento, possessivo, e aí você fica culpando a esposa, porque a culpa é dela, ou a esposa é o contrário também, né? Ciumenta, possessiva, quer controlar. Porque uma vez eu fui aconselhar um casal que depois que casou, o marido foi proibido de visitar até a mãe e o pai dele. E a dona achava que não, que casou ela que estava no controle. Eu falei, tá bom, então você casou, então você fala para o seu cachorrinho, Totó fica aqui, Totó vai para ali, opa, Totó vai ali. Você quer um cachorrinho? Você casou com um homem, que ele tem, vocês têm que entrar num acordo aí. Mas você está proibindo o homem de visitar o pai e a mãe dele, menina. Você tem que beijar os pés daquela mulher que te deu aquele miserável para você casar. Mas eu nem sei o que eu estou falando isso, gente. Vamos voltar aqui para o nosso assunto aqui, ó. Pode ser que você é uma pessoa que está perdendo seus contatos. As pessoas não gostam mais de conversar com você. Porque quando você está numa equipe, você não escuta as pessoas. Você tem sempre razão. É você que está certo. Todo mundo está errado. E quando as pessoas falam, você não ouve, não leva em conta, não desconsidera. Então, isso são demonstrações de insensatez. De pessoa que, aos olhos dela, só ela
que sabe das coisas. E quem não pensa igual ela, está totalmente errado. Cuidado com isso, a gente acabou de ver. O insensato é sábio aos seus próprios olhos. E tem muita gente nesse caminho. Agora, gente, depois de falar isso aqui, para trazer para nós, porque o profeta, ele confronta o povo, mas chama a responsabilidade para nós. Então, aqui nesse bloco de versículos, a gente destaca essa palavra que é a rebeldia. Por essas palavras deu para perceber, a rebeldia. Eu vou falar sobre 4 palavras, aliás, eu vou ser bem breve, tá? Primeiro, rebeldia, depois a repreensão de Deus, depois nós vamos falar sobre o remanescente, Deus sempre trabalha com a minoria, e por último, a restauração. Então, eu vou seguir esse caminho aqui, dividindo o capítulo 3 em 4 blocos com essas palavras. Já vimos o primeiro, que é a rebeldia, tá? Vimos até agora. E eu vou ter que, vai ser desproporcional a mensagem, eu vou ter que falar menos agora, porque a gente vai avançar. Eu disse à cidade, Deus falando, com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada. Deus está falando que se eles tivessem prestado atenção nas advertências da rebeldia, eles não iriam para o cativeiro. Não cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Vocês ainda continuam levantando cedo, tem tradução que fala que eles levantavam cedo para praticar o mal. Estava pouco se lixando para Deus. Lembra do capítulo 2? O povo falava assim, Deus não está nem aí. Nem faz mal, nem faz bem. Tem gente que está assim. Está seguindo sua vida aí. Deus não está nem aí comigo, né? Deus tem muita coisa para cuidar, deixa eu viver aqui. Bom, continuando. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos, derramar minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Que palavra pesada, gente. O profeta, ele sai do castigo imediato e vai agora para um castigo futuro. O que é isso, pastor? As profecias desses profetas menores, eles têm um cumprimento parcial. Estão comigo? Tem um cumprimento logo com eles e depois fala de um futuro. Porque o profeta não enxerga só uma coisa no futuro. Ele enxerga montanhas. Estão comigo, gente? O profeta, vendo o futuro, que Deus está iluminando a mente dele, ele vê o que vai acontecer imediato, que vai ser o cativeiro, Judá vai ser levado para a Babilônia, vai ser o castigo de Deus. Quantos anos eles vão passar lá? Cadê o povo? Quantos anos eles vão passar no cativeiro? 70 anos. E esses profetas, Osé, Joel, Abodias, Jonas, Miqueias, estão falando, aprende, porque não é porque vocês são um povo de Deus, que vocês vão ficar pecando, o Espírito Santo não deixa você pecar e você ficar sentindo de boa, ele vai sempre te incomodar. O povo não prestou atenção, veio Babilônia, pegou esse povo e matou muita gente e levou os sobreviventes para Babilônia. Então isso seria um acontecimento que viria. Mas nesse versículo aqui aponta para um acontecimento futuro que não aconteceu ainda. Deus vai chamar as nações, reunir os reinos, derramar minha ira sobre eles, sobre toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro. Gente, eu não sei como é que você sente quando você ouve uma profecia que o mundo inteiro vai ser destruído pela ira de Deus. E esse texto aqui, juntando com outros textos que eu não tenho tempo para falar, fala de uma grande batalha de fim de mundo que se chama Armagedon. E lá você pode ler em casa, com calma. Leia Ezequiel 38 e Ezequiel 39, que fala que potências do norte, quando você pega no mapa Israel, quem está lá no norte, gente? Rússia e China. Ai. Fala que essas potências do norte vão vir para atacar Jerusalém com toda a força. E é isso aqui que vai acontecer. Deus vai destruir todas essas nações num vale chamado Armagedon,
que é um lugar enorme em Israel. Os exércitos do mundo inteiro vão se acampar lá. E eu tive o privilégio de visitar Israel em 2015 com a Sandra, e eu fui no Monte Carmelo, e de longe a gente não consegue ver o tamanho do lugar, que de todos os lados que você vê é aquele vale enorme. Inclusive, uma curiosidade, eu estava conversando aqui com a Sandra, e o guia falou assim, observe aquele avião. Aí a gente estava lá, veio um avião bem perto da gente, e ele veio e começou a descer assim, ó. Tinha umas árvores distantes, ele começou a descer assim. Aí sumiu. Aí eu falei, ué, explodiu. O que aconteceu? Aí o guia falou, não. Tem um aeroporto subterrâneo. Um lugar que abre assim. Aí o avião mergulha de cabeça e fica lá estacionado e ele fecha. Israel, meus irmãos, que país é aquele que tem uns aparelhos? Bom, eu não sei porque eu estou falando isso, né? Mas a guerra vai ser naquele lugar lá, gente. Vai ser lá. Olha, vamos prosseguir. O que eu falei agora? Repreensão. Deus eliminou as nações, agora aprende. Porque, olha, tem gente que aprende dando cabeçada. O sábio, ao contrário do insensato, aprende quando vê os outros dando cabeçada. O que você quer? O que você acha melhor? Você aprender por observação ou você aprender por galo na cabeça, dando cabeçada? É melhor a gente ser bons observadores. Salomão já dizia, tendo eu observado, aprendi a instrução. Aprende com isso. Observe, aprenda o que Deus está te falando para você sofrer menos nessa vida. Eu nem vou consultar minhas anotações agora, porque o tempo está indo embora, né? Então purificarei os lábios dos povos para que... Ué, peraí, gente. Não está falando de Israel? Mudou? Mudou. Purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo, desde além dos rios da Etiópia. Israel está numa região, rios da Etiópia, a gente pode pensar todos a parte sul da África e os outros países. Os meus adoradores, o meu povo disperso, aí ele volta a falar de Israel, me trará ofertas. Opa! Essa ação aqui não é do povo. Essa ação é de um Deus gracioso, que não depende do povo para fazer isso. Deus vai purificar os lábios das pessoas. Opa, purificar os lábios do povo significa que ele já mexeu no coração. E isso só Jesus que faz. Ele muda nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Deus vai agir de um modo que Romanos 10 vai falar, todo aquele, não só judeu, que invocar o nome do Senhor será... Ele já está sinalizando para nós aqui aquela promessa feita para Abraão, que através da semente de Abraão toda a terra vai ser abençoada. Isso significa que nós que não somos judeus podemos invocar o nome do Senhor através de Jesus e a gente pode ser... Então Deus já começou esse processo aqui, gente, de purificar povos. O Andrés não falou de gente da Ucrânia que é salvo? Deus já começou esse processo de salvar as pessoas, para que me sirvam de todas as partes do mundo. Continuando, naquele dia, aí ele volta para falar de novo de uma purificação do reino milenar, que Jesus vai reinar aqui na terra. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Lembra que ele repreendeu o povo pelos atos de rebelião? Deus já purificou, salvou esse povo, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Esse povo orgulhoso, esse povo que rejeita Deus, esse povo que não quer saber de Jesus, que resiste ao Espírito Santo, vão ser removidos. Quem crê, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida. Isso está na palavra. Não, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes. Opa! Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. Quem disse isso? Jesus. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde.
que se refugiarão no nome do Senhor. Então, quem entendeu a mensagem de salvação está identificado com o Cristo. Esses vão herdar a terra, o milênio, toda a eternidade. O remanescente, essa palavra remanescente é importantíssima na teologia, porque remanescente é o brotinho da árvore que está velha. Aí o broto começa a brotar, pequenininho. Isso tem a ver com, sempre em toda a história, tem um povo de Deus que é fiel, que está firme com Jesus. Porque você sabe, as igrejas estão cheias, as igrejas estão inchadas, mas com quem pode contar? Aliás, a gente estava conversando esses dias aí, porque igreja é assim, gente. Eu estou há mais de 30 anos na igreja. Tem pouca gente fazendo muito e muita gente fazendo nada. Faltam braços para trabalhar, faltam pernas para se movimentar, faltam recursos financeiros para fazer as coisas se movimentarem, faltam mentes para planejar e tem muita boca para criticar. Ah, se tem. Tem muita boca para falar que está exigente, que não sei o quê e não está fazendo. E só os outros trabalhando. E a gente aqui vai escolher pessoas. A gente, Instituto Equipar, vamos escolher alguém para trabalhar aí. Aí eu estava conversando com os líderes aqui da igreja. Vamos chamar tal pessoa. Vamos chamar, não, mas esse aí não pode, pastor. Porque esse aí já dá aula na escola bíblica e tem um PG na casa dele. Então vamos chamar aquele lá. Aquele não pode, pastor, porque aquele ali já está cuidando aqui do... trabalha no louvor e ainda tem um PG. Aí você fala assim, gente, aquele ali está no CR. Com quem você pode contar? Aí tem muita gente subaproveitada na igreja. Tem muita gente de muita capacidade dentro da igreja, mas não está atuando em nada. Bom, que o Espírito Santo faça você assimilar isso aí, processar e falar para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Remanescente, né? Então vamos avançar. Remanescente, já falei. Olha, estou terminando já. Vamos continuar? Falta agora o último bloco. Ué, que surpresa, não era Ai? Você viu? Ai da cidade rebelde. Gente, prepara seu coração para as coisas que eu vou te contar. Ó, agora a gente vai ler um salmo. No meio da sentença profética de destruição, aparece uma linda poesia que é um salmo. Porque Deus já removeu a condenação. É claro, o povo vai ser disciplinado, vai para a Babilônia, e uma dose de sofrimento faz a gente crescer. Se você está sofrendo aí com alguma coisa, é porque Deus está lixando seu caráter. Sabe aquele artesanato que está limpando as arestas, as rebarbas, para você ficar tinindo de bom. Então, aqui, Deus já anulou a sentença da condenação e só vem coisa boa agora. Ufa! Porque estava só pesado. Olha, só vem coisa boa. Vamos lá? Cante a cidade de Sião, exulte, ó Israel. É Deus que está falando. Alegre-se. Ué, gente, que mudou? Alegre-se, regozije de todo o coração. Ó cidade de Jerusalém. Jerusalém significa cidade da paz. Opa! O Senhor anulou a sentença contra você. Só eu parar aqui, a gente devia estar pulando de alegria. Ué, a gente está tão abatido. A gente devia estar pulando de alegria, porque Deus anulou a sentença. Colossenses fala que Deus chegou lá na cruz e pegou aquela lista de condenação que pesava sobre nossa cabeça, esfregou ali, triunfou sobre as potestades, os demônios, príncipe das trevas, e Deus liquidou aquela dívida de pecado que a gente tinha. Deus cancelou. Ê, maravilha! É por isso que está falando, viva feliz. Para com essa choradeira. Para com essa depressão. Ó. Fez retroceder seus inimigos, e aqui inclui diabo, todo tipo de inimigo que a gente tem. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, e a melhor maneira de Deus estar em nosso meio, sabe qual que é? O Verbo se encarnou e habitou entre nós, cheio de glória, cheio de verdade. E Ele continua falando através de uma pregação, de um estudo bíblico, da sua leitura bíblica. Você não precisa ter mais medo. E vai chegar uma época que você não vai ter medo nenhum quando Jesus reinar aqui na terra.
Esses medos que a gente tem de homens, cobra criadas aí, né? Os homens se matando. Isso vai passar. Há um futuro lindo que nos espera. E Jesus vai ser o nosso rei. Ah, gente, que maravilha. Naquele dia, não tema, ó Sião. Não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, seu Deus, está em seu meio. A gente vai cantar uma música inspirada nisso aqui, já já. Pode vir para cá o pessoal do louvor. Ah, que música linda. E quando eu cantava essa música, nem sabia que estava em Sofonias. Pronto, descobrimos. Gente, aqui está falando que Deus está feliz da vida com o povo dele. Ele vai falar assim, valeu a pena eu salvar esse povo. Olha, com o seu amor, Ele te renovará, Ele se alegrará em você. Deus vai gritar de alegria com a gente, mas que coisa é essa? Deus transformar gente rebelde em adorador, Ele vai celebrar isso, que até os anjos ficam admirados, porque os anjos ficam olhando como é que Deus muda gente perversa, corrupta, de coração enganoso em adorador. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os judeus que paravam de celebrar Deus, aqui os inclui, né? Se afastaram de vocês para que isso não mais... Eles tinham vergonha, hoje os judeus são espalhados, não tem templo, não tem sacrifício, não tem nada daquilo. Eles vivem sonhando com saudade desse dia. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados. Deus é aquele que inclui, né? Os machucados, os que experimentam racismo, preconceito na vida, que ninguém dá nada por eles, essa matéria-prima quebrada que somos nós. Darei a eles louvor e honra em todas as terras. E por último, naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar sua sorte diante de seus próprios olhos. Tem promessa para Israel aqui e tem promessa para nós. Porque em Cristo não há mais judeu, nem servo, nem homem, nem mulher, todo mundo é salvo pelo mesmo Salvador. Em Cristo, Ele derrubou as paredes de separação e trouxe um povo agora que é a igreja, que vai celebrar com o povo dele. Então, é esse versículo aqui que eu quero falar. Falar não. Assim como eu destaquei aquelas palavras ruins, né? Aqueles adjetivos, cante, exulte, alegre, Deus anulou a sentença, o Senhor está em seu meio e tudo mais. E por último, aqui está a gente. Vamos ler juntos? Vocês, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam.